conforme com a nova legislação. Vamos entender um pouco da gestão de acesso privilegiado e como o Senha Segura, como uma solução PAN, auxilia a conformidade com a LGPD. Tá bom? O que é a LGPD? A LGPD é a legislação geral, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, é uma legislação brasileira, inspirada na GDPR, e ela trata basicamente de formas e de como as organizações devem proteger os dados pessoais. Mas por que a gente precisa proteger dados? A gente está falando aqui, e aí eu trouxe esse exemplo da Cambridge Analytica, que é um exemplo claro de como foi feita, né, a utilização indevida de dados de mais de 87 milhões de pessoas. E como esse escândalo influenciou tanto nas eleições americanas, quanto no Brexit também. Esses foram dois marcos aí. E aí a gente traz uma provocação interessante, que os dados eles não pertencem às novas legislações de proteção de dados. Elas trazem um novo paradigma de que os dados eles pertencem aos usuários e não às empresas que processam esses dados. Tá bom? E aqui eu trago um histórico dessas legislações de privacidade de dados. Então, desde a década de 40, o início disso veio na década de 40, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No artigo 12, eles dizem que toda pessoa, todo homem tem direito à privacidade. Na década de 70 foram introduzidas as primeiras leis de proteção de dados na Europa. Então a gente sempre vê a Europa na vanguarda da proteção de dados pessoais. Além disso, na década de 80 e 88, na Constituição de 88, o artigo 5º também fala que todo brasileiro tem direito à privacidade. Na década de 90, a gente tem a diretiva 9546-CE da União Europeia, que basicamente precedeu a GDPR, né, que foi um marco aí em relação às leis de privacidade de dados. Vale lembrar aqui uma diferença entre a GDPR e a diretiva é que enquanto a diretiva ela não tem força de lei, ela é apenas um guia de boas práticas, a GDPR ela é uma legislação e cabe aí ao Estado garantir que os seus artigos, a lei está sendo cumprida. Nos anos 2000, a gente tem aí o Safe Harbor, que foi um mecanismo estabelecido entre a Europa e Estados Unidos para o trânsito e para a transferência de dados, né, entre os dois continentes, entre os Estados Unidos e, no caso, o continente europeu. Dentro do Brasil, a gente tem aí na década de 90 o Código de Defesa do Consumidor, que basicamente aborda o tratamento dos dados de consumidores. E aí mais de 10 anos, quase mais de 20 anos depois, a gente tem a lei do e-commerce, o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, 2014 aí mais recentemente o Marco Civil da Internet, também que trata sobre os dados de referente a acessos de usuários. Em 2018, finalmente, a gente tem a promulgação da LGPD, que vai entrar em vigência 2 anos depois, agora em agosto de 2020. Dentro da LGPD, a gente tem o início dos debates, que aconteceu em 2010, 8 anos depois, a aprovação da lei no Senado, e finalmente agora, em agosto de 2020, a entrada em vigor. Na verdade, originalmente, essa entrada em vigor seria agora no mês de fevereiro, e aí depois foi alterada para 2020.
Aqui a gente tem um exemplo claro da aplicação, né, do Código de Defesa do Consumidor, que é basicamente uma das legislações que tem sido aplicadas para prevenir, né, cláusulas abusivas em termos de uso e política de privacidade. Nesse caso aqui, o PROCON, ele multou o Google e o Apple por causa do aplicativo FaceApp. Basicamente, aí os termos de uso eles não estavam claros e que tinham cláusulas abusivas, e além do mais, os termos eles não estavam em português, estavam em inglês. E mais violação aí da privacidade. A Windows, o MPF processou a Microsoft, né? Porque o Windows estava coletando dados pessoais dos usuários sem o expresso consentimento deles. E aqui mostra como os governos eles têm se preocupado com a privacidade de dados e a proteção de dados pessoais, né? Agora, em 2019, o parlamento considerou que a proteção de dados pessoais deve ser um direito fundamental de todo brasileiro. Incluiu isso na Constituição. Mas o que é dado pessoal, né? Vamos pensar aí o que é que a gente pode considerar como dado pessoal. Qualquer informação que possa relacionar uma pessoa, que possa permitir a identificação direta ou indireta de uma pessoa por trás do dado, é considerado dado pessoal. Então, a gente tem aí nome, dados bancários, até o endereço IP, né, que não são dados diretamente, não são dados característicos de uma pessoa, mas pode ser considerado dado pessoal. O endereço IP, os cookies, o e-mail, o endereço, data de nascimento, documentos. Tudo isso pode ser considerado dado pessoal. E aí uma coisa interessante é que a associação de alguns dados que aparentemente não possam permitir a identificação de uma pessoa, eles em conjunto eles conseguem permitir essa identificação. Então, por exemplo, data de nascimento, a priori você não consegue diretamente identificar uma pessoa, mas se você associar isso com o nome, com o RG, é muito mais fácil de você identificar essa pessoa. Alguns dados pessoais, eles são considerados sensíveis e eles têm uma tratativa diferente pela LGPD, tá? Então, qualquer dado que associe, que traga informações sobre origem racial, convicção religiosa, opinião política, algum dado de filiação a sindicato, dados de saúde aí para pessoas que trabalham com hospitais, clínicas, dados genéticos, biometria também, tudo isso é considerado dado sensível. Inclusive, um dado interessante aqui é que apesar de instituições de saúde, hospitais, clínicas, lidarem tanto com dados sensíveis, é, a gente tem visto que é um setor que ainda não se preocupa adequadamente com a proteção de dados pessoais. E isso é uma questão aí que preocupa, né? Porque a gente toda hora tá tendo que lidar com médico, com hospital, e pelo menos a gente como indústria, como empresa de segurança, a gente sente falta de uma melhor consciência cibernética e de hospitais e instituições voltadas à saúde. O que não é dado pessoal, aí de maneira análoga, né? Qualquer dado que não permita a identificação de uma pessoa de forma indireta ou indireta não é considerado dado pessoal. E alguns dados pessoais, eles podem ser anonimizados. Em alguns casos, por exemplo, para fazer pesquisa, também, principalmente na parte de saúde, os dados precisam muitas vezes ser anonimizados para poderem ser utilizados nessas pesquisas sem o consentimento do usuário, tá bom? E aí, quais são as operações que a gente pode fazer com dados pessoais? Toda essa lista aí são possíveis operações. Então, vai desde a coleta, até a distribuição, até a eliminação, o armazenamento, o controle, a modificação. Então, a gente vê aqui uma série de ações que podem ser feitas, de operações que podem ser feitas com dados pessoais. E tudo isso, todas essas operações, elas são sujeitas à LGPD, tá bom?
A LGPD, ela traz o conceito do controlador e do operador de dados. Essas pessoas, esses agentes, eles podem ser as mesmas pessoas ou não. Então, por exemplo, você tem um controlador, que é quem utiliza esses dados pessoais, por exemplo, um hospital, e você pode ter um operador que é quem realiza o tratamento dos dados. Então, vamos dizer que um hospital ele tem ali dados de X pacientes. E aí ele contrata uma empresa de pesquisa ou qualquer outro tipo de empresa para fazer um tratamento daqueles dados, para analisar esses dados ou para armazenar esses dados. No caso, por exemplo, quando ele armazena esses dados em uma solução em nuvem, por exemplo, então esse provedor de nuvem, né, esse CSP, ele é considerado um operador. E, no caso, a organização, o hospital, ou quem que seja, é considerado o controlador desses dados. E as obrigações deles são as mesmas. Ambos têm a obrigação de proteger adequadamente os dados pessoais, ok? A LGPD traz, a LGPD traz o conceito de aplicação territorial, assim como a GDPR, que trata dos dados que são tratados na Europa. Na LGPD, toda essa aplicação territorial é dentro do Brasil. Então, o tratamento dos dados deve ser realizado dentro do Brasil, a oferta e o fornecimento dos bens e serviços tem que ser feito no Brasil, os indivíduos devem estar localizados no Brasil, os dados também devem ser coletados no Brasil. A gente vê aqui que ele não fala nada em relação à localização dos dados. Então, mesmo se os dados estiverem armazenados em outro país, na Europa, nos Estados Unidos, que seja, eles ainda estão sujeitos à LGPD. Então, você tem nesse caso a extraterritorialidade. Os dados não precisam estar localizados dentro do Brasil para eles estarem sujeitos à GDPR, ou desculpa, à LGPD. E quais são os deveres dos controladores e dos processadores de dados? Então, qualquer tipo de vazamento de dado, qualquer tipo de incidente de segurança, ele deve ser informado em até 72 horas, tá? Então, aí vale a pena investimento em soluções para poder detectar esses incidentes de segurança. Eles devem também, em alguns casos, indicar um encarregado de dados, que é o equivalente ao Data Protection Officer da GDPR, e isso se aplica apenas em alguns casos, tá? Eu vou explicar um pouco mais na frente qual o papel do encarregado e quais são os casos que ele precisa existir dentro da organização. Os controladores e processadores aí, eles devem implantar políticas e processos relacionados ao mapeamento e tratamento de dados pessoais. E isso envolve também a implementação de ferramentas de cibersegurança para poder garantir, né, a efetividade dessas políticas e processos, além de planos de detecção de vazamento de dados. Além disso, ele deve ser capaz de documentar todas as evidências de conformidade com a legislação. Vale lembrar aí que não são, apesar da LGPD prever sanções, elas nem sempre acontecem, depende muito da avaliação dos governos e das autoridades que reforçam essa legislação. Tá? Em caso de qualquer incidente de segurança, o controlador dos dados ou processador ele deve comunicar sempre qual é a natureza desses dados, informação sobre os titulares, quais foram as medidas que foram utilizadas para a proteção de dados, quais são os riscos que estão associados, se a comunicação não foi imediata ou foi depois do prazo, por que essa demora ocorreu, e quais foram as medidas que serão adotadas para poder reverter ou mitigar esses danos. Então, basicamente, aí todo o processo de detecção, mitigação e comunicação desses incidentes. Quais são os direitos dos titulares? O que é que o titular do dado pessoal, a gente como titular do dado pessoal, a gente tem direito? A gente tem direito que os controladores e processadores confirmem a existência ou não do tratamento de dados. A gente deve poder acessar esses dados, corrigir esses dados,
esses dados eles podem ser anonimizados, bloqueados ou até eliminados, a gente pode solicitar isso. E os dados também podem ser portados para um outro fornecedor. Então, se vocês prestarem atenção, o Facebook, o Instagram, essas redes sociais e muitos outros sites, lógico, eles têm introduzido um botão para você baixar as suas informações. Olha, eu quero todas as informações que você tem ao meu respeito. Eu quero ter esses dados. E aí, essa eliminação, inclusive, ela deve ser feita em backups. Então, a empresa ela deve ser capaz de identificar onde esses dados estão armazenados e deve ser capaz de realizar todas essas operações aí. Tá bom? Inclusive a eliminação dos dados, que é o que eles chamam de direito ao esquecimento. O consentimento, então, também é um direito do usuário. O usuário ele precisa prover esse consentimento válido para que os dados possam ser tratados. Isso é feito, por exemplo, através de termos de uso. E também ele tem direito ao esquecimento. Então, essas organizações elas devem implementar todos os mecanismos necessários para poder remover qualquer referência de um usuário em qualquer banco de dados, inclusive de backups. E quais são as hipóteses que o controlador ou o processador pode utilizar, pode processar esses dados? Então, a gente tem aí o consentimento expresso, que a gente já falou, quando você tem os termos de uso, por exemplo, de um site. Execução de algum tipo de contrato, do cumprimento de um dever legal, de uma outra lei que exige que esses dados sejam processados. Defesa de direitos, a proteção da vida ou da comunidade física, tutela de saúde. E aí, para instituições financeiras, a gente tem, por exemplo, a proteção ao crédito e também o que a LGPD chama de interesse legítimo, que aí é uma hipótese que ela traz muita discussão, porque a LGPD diz que o tratamento de dados baseado em interesse legítimo, ele deve se limitar apenas às informações necessárias para que esse interesse seja cumprido. Então, por exemplo, se você tem um site de compras, por exemplo, e você tem o nome, o RG, o CPF, e aí você tem lá um campo chamado tipo sanguíneo. Você, para ter, aparentemente, na grande maioria dos casos, de um e-commerce, você não precisa do tipo sanguíneo de um usuário. Então você não precisa dessa informação. Então, isso que se refere ao interesse legítimo. Tá? O tratamento de dados deve ser apenas os necessários para que esse interesse seja cumprido. A LGPD ela também produz a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, basicamente, a ANPD, ela tinha sido vetada pelo Temer, e ela é uma autoridade vinculada à presidência da República, mas que ela foi, esse veto ele foi derrubado aí pelo Bolsonaro, e vai valer aí no caso da LGPD, a NPD. E basicamente, eles têm como obrigação fiscalizar o cumprimento, né, da LGPD, aplicar eventuais sanções e também promover o conhecimento da norma para as pessoas, através de campanhas educativas e enfim, o que for necessário para que as pessoas saibam e conheçam a LGPD. E aí a gente tem o papel do encarregado de tratamento de dados, que é o equivalente da GDPR, do Data Protection Officer. E aí tem alguns casos que o encarregado é necessário. Então, sempre que o tratamento for feito por uma autoridade ou por um organismo público, precisa haver um encarregado de tratamento de dados. Quando a empresa também está envolvida em monitoramento sistemático, ou seja, constante tratamento de dados pessoais, também essa organização precisa de um encarregado de tratamento de dados. E também, quando aos dados pessoais sensíveis aí, sempre que a organização processar ou controlar dados pessoais sensíveis ou relativos também a condenações ou delitos criminais, também é necessário um encarregado de tratamento de dados, tá bom? Então a gente tem aí já um diferencial do que a gente chamou de dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados referentes à opinião política, à saúde, biometria, etc.
Quais são as obrigações aí dos encarregados de tratamento de dados? Basicamente, o encarregado do tratamento de dados, ele é um elo entre a organização e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o encarregado ele vai receber todas as reclamações e comunicações dos titulares dos dados, também prestar esclarecimento e adotar providências. Vamos dizer que o usuário ele solicita à organização o direito ao esquecimento, a exclusão. E quem vai atender essa solicitação é o encarregado de tratamento de dados da organização. Além disso, ele vai receber qualquer tipo de comunicação da NPD e também vai tomar providências nesse aspecto. E aí ele vai também orientar os funcionários, fornecedores, terceiros, todos os membros da organização sobre quais são as melhores práticas e também executar qualquer tipo de atribuição determinada pelo controlador e também pela LGPD. Tá? Então, basicamente, a obrigação do encarregado é se certificar de que todos na empresa conheçam a LGPD e que as ações para conformidade com a legislação estão sendo executadas. A LGPD ela também prevê um relatório de impacto à proteção de dados. Um relatório que ele é enviado à ANPD e contém basicamente aí a descrição dos tipos de dados, qual é a metodologia utilizada para essa coleta e para garantir, né, a segurança desses dados, quais são as medidas e mecanismos também de mitigação de risco adotadas pela organização. Quais são as sanções aí previstas pela LGPD? Pode ser via aí desde a advertência até a eliminação total dos dados envolvidos, mas aqui o que eu queria trazer, que chama mais atenção, é sempre a parte que pega no bolso, né? Então, são sempre as multas. A LGPD, ela prevê multa de até 2% do faturamento líquido da empresa, limitado a 50 milhões de reais, dependendo aí do tamanho, dos dados que foram envolvidos, enfim. E, assim, para muitas empresas, principalmente pequenas e médias, multas e sanções afetam diretamente a continuidade dos negócios dela. Então, por isso que é muito importante que as empresas elas tomem ações para proteger adequadamente os dados pessoais. E aí, quais são os riscos, né, para o negócio? A gente vê aí essa notícia dizendo que as multas aplicadas através da GDPR, ela alcançou aí a cifra de 120 milhões de dólares, dentro de mais de 160 mil incidentes de vazamento de dados. Então, os danos aí vão desde danos à imagem da organização, perda de confiança de clientes, parceiros, fornecedores, e consequente, se você perde clientes, você consequentemente perde receitas. E afeta diretamente também a continuidade dos negócios. Dependendo do incidente de segurança que possa acontecer, você afeta diretamente a continuidade dos negócios. Você tem, por exemplo, exemplos do WannaCry. Sempre que um ransomware ataca a empresa, em muitos casos você não consegue operar. E aqui os riscos, trouxe aqui essa notícia que a multa recorde da GDPR foi de aí, mais de 180 milhões de libras de um vazamento de dados que aconteceu na British Airways e afetou mais de 500 mil pessoas. E aí, cada vez mais, os riscos de cibersegurança estão associados aos riscos de negócio. Inclusive, vale lembrar que a área de segurança ela era uma área sempre ligada aí ao ATI, e agora, cada vez mais, ela tem se ligado também, ou tem sido uma área separada, ou também estado ligada diretamente à presidência, ou ligada à compliance. Então, a área de segurança ela tem tido cada vez mais evidência dentro do cenário de negócios. Tá? Aqui, como é que a gente deve, né, tratar empresas parceiras? A gente tem aí o caso do Merit, que foi também multado em mais de 120 milhões por um vazamento de dados da Starwood.
Então, a Merit comprou a Starwood, uma empresa terceira, e o vazamento de dados aconteceu dentro da base de clientes da Starwood. E aí a Merit foi multada, dependente de isso ser de uma empresa terceira, de um fornecedor, de um controlador de dados, de um processador de dados. Então, a empresa ela ainda é sempre responsável pela proteção desses dados, tá bom? Independente se eles estão localizados em terceiros, em fornecedores. E aí, para a gente que pensa, né, em pequena e média empresa, como é que isso afeta, né? Aí a gente traz esse dado interessante. E quase 60% dos golpes e dos incidentes de segurança afetam companhias de pequeno porte. Isso acontece principalmente porque a mentalidade e a estratégia dos atacantes maliciosos, ela tem mudado. Em vez de você tentar, empresas grandes, elas já estão mais preparadas, elas já têm uma consciência cibernética melhor. E é muito mais difícil, apesar de serem mais valiosas, de terem dados valiosos, mas elas são muito mais difíceis. O nível de sofisticação dos ataques que envolvem grandes empresas é muito maior. Então, os atacantes eles preferem muito mais concentrar seus esforços em menos empresas menores, mas são ataques mais fáceis de ser realizados, principalmente aí porque essas empresas pequenas ela têm limitação orçamentária, tem limitação de equipe, e muitas vezes elas nem têm responsáveis por segurança da informação. E isso dificulta muito a criação de políticas, a execução, né, de políticas, de processos para a proteção de dados pessoais. E aí a gente vai pensar, como é que a gente... Tá bom, mas como é que minha empresa vai alcançar conformidade com a LGPD? Basicamente, aí a gente implementar, né, criar, construir, implementar políticas de processos e procedimentos ligados à proteção de dados pessoais e à segurança da informação. Também assegurar de que o nosso ambiente de TI seja capaz de proteger esses direitos individuais. E aí cabe a gente implementar soluções de cibersegurança. É um bom meio de assegurar. Consequentemente, a gente aumenta o nível de segurança cibernética e melhorar a melhora também da estrutura de controles de riscos e de segurança. Consciência, né? E aí eu estou trazendo aqui os aspectos que estão envolvidos na privacidade de dados. A gente vai começar aí pelo inventário de dados pessoais, o que fazer na prática, né? Principalmente aí a gente vai relacionar todos os dados que a empresa coleta e utiliza dentro dos processos. E aí a gente tem dados de fornecedores, de clientes, de funcionários. Um exemplo disso, isso aqui a gente tem um exemplo de como fazer um inventário de dados pessoais. Então a gente fala aí desde cadastro de cliente, de funcionário, contratos de trabalho, e a gente está vendo aqui que isso não envolve só dados armazenados em meios digitais, mas também em meios físicos. Então aqui você lista quais são esses dados, né? Qual a identificação desses dados, se eles são sensíveis, onde eles foram coletados, como eles foram coletados, onde eles vão ser tratados. Isso faz com que você tenha uma visão dos dados pessoais que estão armazenados dentro do seu ambiente, tanto em meios físicos quanto em meios digitais. E aí, esses dados, depois da identificação deles, os contratos eles precisam ser ajustados. A gente pode imaginar inicialmente termos de uso de sites para quem trabalha com e-commerce, por exemplo, ou com utilização de dados, contratos de trabalho, contratos também com fornecedores e terceiros. Tudo isso precisa ser ajustados para poder prever o tratamento de dados pessoais. As políticas de privacidade também precisam ser avaliadas e todos os processos de negócio relacionados à privacidade de dados também precisam ser adequados. Aqui a gente precisa também fazer uma análise desse impacto da privacidade, que a gente falou mais cedo, que é a obrigação aí do encarregado de dados, o equivalente ao Data Protection Officer. E aí, a gente, com aqueles dados identificados, a gente vai identificar o risco jurídico e qual é o plano de ação.
Então, por exemplo, para uma pasta física, o que é que se a gente extraviar um documento ou utilizar incorretamente esses dados, o que é que a gente precisa fazer? Qual é o plano de ação? Então, tudo isso precisa estar mapeado dentro da organização, tá bom? Análise de conformidade. Essa parte aqui é interessante, porque como é que você vai avaliar se a sua organização está em conformidade com a LGPD? Uma das formas aí de fazer isso é a implementação dos controles previstos no CIS, né? Os 20 controles do CIS, como a gente gosta de chamar. Esses controles aí, cabe aí à área de segurança avaliar quais são esses controles que vão ser implementados, qual é o nível de maturidade da organização e quais são esses controles. E aqui, se a gente for olhar, os controles número 4, eles tratam especificamente do uso controlado de privilégios administrativos. Então, a gente tem toda a parte de inventário, de software, de hardware, mas aqui para a gente que trabalha com gestão de privilégios, esses controles específicos, eles auxiliam, eles estão diretamente relacionados ao PAN, tá bom? E aí você tem também, por exemplo, o controle 17, que é implementar um programa aí de consciência cibernética. É, isso está alinhado também com a LGPD. A parte de requerimento, a gente viu mais cedo que os titulares de dados pessoais, eles podem solicitar a eliminação desses dados e também a portabilidade, tudo aquilo que a gente já falou mais cedo. Então, o controlador, ele deve estar pronto e ele deve implementar processos e políticas que permitam ele a eliminar totalmente esses dados pessoais e também fornecer os dados pessoais para portabilidade, por exemplo. Finalmente, a gente deve também promover a organização, né, os responsáveis pela segurança da organização devem promover a cultura de privacidade. E isso começa, primeiro, por ter o apoio da alta administração. Os responsáveis, a diretoria, os responsáveis de segurança, eles devem ter total consciência da importância de se investir em segurança cibernética. Além disso, devem também executar ações para investir na consciência cibernética dos funcionários, principalmente os de nível gerencial, que a gente chama também de C-level. Por quê? Porque se você for parar para pensar, uma pessoa de nível gerencial que usa, por exemplo, uma credencial privilegiada, essa credencial de um RP, por exemplo, uma credencial num SAP, ela tem muito mais poder do que a credencial de um usuário que ele é simplesmente operacional. Então, muitos casos, os atacantes, eles miram em pessoas da alta administração, da gerência, para poder perpetuar esses ataques, ou através de phishing, ou de engenharia social, o que seja. E aí, nesse contexto que a gente falou, o que é que a gente pode aí trazer de informação sobre os dados, sobre os ambientes e os acessos, né? Os dados pessoais, eles estão presentes em todo o ambiente. Então, qualquer empresa que lide com dados pessoais, isso vai estar armazenado o seu ambiente, tanto em todo o seu parque tecnológico também, tanto aplicações quanto dispositivos de TI. Essas aplicações e dispositivos, elas são protegidas através de credenciais privilegiadas. Podem ser senhas, pode ser inclusive algumas aplicações legado e dispositivos legados, eles têm senhas hard-coded que não podem ser mudadas. Então, é preciso ter governança sobre esses acessos realizados com senhas hard-coded também. Não só de funcionários, mas também de fornecedores e terceiros, o que inclui aí toda a rastreabilidade de acesso desses agentes. E todos os acessos realizados, tanto por empregados, quanto por fornecedores, quanto por clientes, eles devem ser adequadamente controlados, gerenciados e monitorados.
desculpa, para a gente conseguir ter toda a rastreabilidade das ações e, em caso de incidente, a gente conseguir detectar aí no menor tempo possível. E o acesso privilegiado? O ciclo de vida do acesso, ele vai começar desde a concessão desse acesso até você controlar as ações que são executadas, monitoramento dessas ações, o gerenciamento do acesso privilegiado, a revogação e a auditoria. Então, você tem aí, desde a identificação da identidade dos usuários, que é a parte de concessão e controle, até a parte de auditoria, até incluindo aí todas as ações que são realizadas durante esses acessos privilegiados. E aqui a gente traz um diagrama do que de como o Senha Segura funciona como uma ferramenta de gestão de acesso privilegiado. Então, basicamente, o Senha Segura, ele permite que você tenha o controle, a gestão dessas credenciais. Então, a solução ela pode entregar uma senha, ela pode resetar a senha. Além disso, para permitir ainda maior rastreabilidade, as sessões remotas elas podem ser autorizadas através de um proxy. Os comandos podem ser também filtrados. E tanto o saque de senha quanto a execução de sessão remota, ela pode ser executada em uma série de aplicações, tanto nuvem, mídias sociais, servidores, ativos de rede, aplicações, bancos de dados. Tudo isso pode ser protegido e pode ter o seu acesso gerenciado através do Senha Segura como uma ferramenta de PAM. Todas essas ações, elas são monitoradas e o comportamento do usuário também pode ser monitorado. Então, você tem aí toda a rastreabilidade, com emissão de alertas, através de CIEM, de syslog. O usuário ele pode integrar aí com um AD, com LDAP. Você reduz aí tempo de suporte. E você permite também a maior integração e maior usabilidade da ferramenta através dessa integração. Então, traz aí uma série de benefícios para as organizações. O Senha Segura, ele permite a consolidação dos acessos. Então, todas aquelas aplicações que a gente falou mais cedo, de banco de dados, mídias sociais, servidores, ativos, inclusive os ativos legados, eles podem ser protegidos e os seus acessos podem ser consolidados através do Senha Segura. E isso permite que você utilize apenas uma solução para poder acessar todos os dispositivos da sua infraestrutura. O Senha Segura permite também segregação de acesso. Então, você consegue aí segregar, atribuir quais são as funções que cada pessoa pode fazer dentro do ambiente. Então, você pode sacar uma senha, ou inteira, ou partes dessa senha. Você pode atribuir workflows de acesso, ou seja, ele precisa ser aprovado. O Senha Segura tem, inclusive, segregação de acesso multinível. Então, permite aí uma aderência, uma excelente aderência às políticas e aos processos de negócio da empresa. Você consegue também fazer sessão remota, que inclusive é o mais recomendado. E os grupos de acesso do Senha Segura, ele permite um nível de granularidade e de segregação muito boa, inclusive acima do mercado. A gente consegue segregar o acesso aos dispositivos por uma série de critérios, por site, por tipo de dispositivo, por tipo de senha. E aí a gente consegue fazer toda essa combinação de configurações. Tá bom? Sessões remotas, isso aí principalmente na parte de identificação e detecção, né, de incidentes, de segurança. Então, o Senha Segura permite aí gravação de vídeos de sessão em formato comprimido, em formato com alta compressão. Os textos das sessões são registrados em logs. Ele permite também acompanhamento de sessão, encerramento e bloqueio. Então, aqui, basicamente, essas duas últimas funcionalidades, elas estão bem alinhadas também ao conceito de Zero Trust. Para quem assistiu o nosso webinar de Zero Trust, a gente não tem mais só o binário, né? Você concedeu, você restringiu o acesso. Aqui, você pode, os acessos de maior risco, você pode configurar eles para serem acompanhados por um auditor, ou você pode, e esse auditor, ele pode tanto acompanhar a sessão, ou você pode também ter o live stream.
que aí ele permite um auditor, uma pessoa de nível gerencial, tanto encerrar quanto bloquear a qualquer tipo de interação do usuário na sessão remota. E com os vídeos de sessão, é muito mais fácil para a equipe de segurança detectar quais foram as ações maliciosas, qual foi a origem de um vazamento, como esse vazamento ocorreu, qualquer tipo de ação de não conformidade, ela pode ser facilmente avaliada e analisada através dos vídeos de sessão do Senha Segura. Então, a gente tem lá atrás um requisito que exige que os incidentes de segurança sejam reportados em até 72 horas. Então, com o vídeo de sessão, a equipe de segurança ela consegue avaliar muito melhor quais foram essas ações tomadas dentro do ambiente. Tá? E aí, o monitoramento das ações privilegiadas também. A Senha Segura integra com o CIEM, com o Syslog, tem dashboards gráficos de informações, relatórios PAN, que permite a gente ter uma completa visão de todas as ações que foram realizadas, todas as ações privilegiadas que foram realizadas dentro do ambiente. Tá bom? Concluindo, a gente traz aí todos esses aspectos ligados à LGPD, desde o inventário dos dados do inventário de processamento de dados, a parte de auditoria e certificação, a utilização, por exemplo, do syscontrols ou do framework de cibersegurança do NIST. Todas essas são ferramentas poderosas para garantir a conformidade com a LGPD. A gente tem também a avaliação do impacto, privacy by design, que é basicamente a gente ter a privacidade desde a concepção do produto. Comunicação, treinamento, conscientização, todas aquelas ações ali que a gente falou do encarregado de dados, que é a obrigação do encarregado de dados dentro da organização, a gestão dos dados, a organização e responsabilidades, e tudo isso reflete na estratégia de negócio e na estratégia de continuidade de negócio das organizações. Tá bom? Basicamente era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso webinar. E agora a gente vai abrir espaço para perguntas e respostas. A gente tem aqui uma primeira pergunta. Qual a forma de realizar a classificação de dados sensíveis através de expressão regular? Bom, algumas ferramentas, isso é uma tarefa bem difícil de ser feita, mas existem ferramentas que conseguem fazer esse inventário de dados. A gente viu lá atrás um exemplo que a gente tem um inventário dos dados de fornecedores, de clientes, de funcionários. Então, existem ferramentas para fazer isso, e o ideal é que elas sejam utilizadas para poder realizar esse inventário de dados. Ali, no caso, a gente mostrou isso pode ser feito desde uma planilha Excel, como foi o que a gente mostrou, uma planilha ali, uma tabela, ou pode ser feito através de uma solução completa, tá bom? No nosso caso aí, o objetivo de uma solução PAN é você gerenciar adequadamente os acessos privilegiados, e você controlar todas as ações que são feitas dentro do ambiente, tá? Uma outra pergunta aqui se eu acho que vai ser adiado aí o início da entrada em vigor da LGPD. É difícil falar isso. Assim, a gente tem visto uma mudança de foco. As empresas elas têm concentrado bastante esforços aí para estar em conformidade com a LGPD. Então, a priori, a gente não está tratando dessa possibilidade. A gente está considerando que a LGPD realmente vai entrar em vigor em agosto próximo, tá bom? Ok, pessoal, acho que a gente teve essas duas perguntas. Quem tiver mais qualquer tipo de pergunta pode escrever aí para a gente. E vocês vão receber a gravação desse webinar, tem o meu e-mail na apresentação também. E eu queria agradecer a todos pelo tempo de vocês e até o nosso próximo webinar. Obrigado.